Então, quando eu penso no que Paulo passou, e você sabe, a palavra de Deus relata o ministério dele, o antes e o depois de Cristo. O antes, todos nós sabemos que ele era feroz contra os cristãos. Mas depois do encontro real com Jesus, quando Jesus o chamou, o comissionou, o arregimentou para o seu reino, ele passou a ser um novo homem, com uma missão nova. E uma das coisas que Deus deu a Paulo foi esse dom extraordinário da revelação, do arrebatamento, que muita gente hoje já não acredita mais. Às vezes, quando Deus nos dá uma revelação, quando ela é muito profunda e nós falamos do que Deus tem mostrado, algumas pessoas acham que nós estamos delirando. E Paulo teve essa revelação, no contexto aqui dá para ver que ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe. Mas quando a gente vai ao céu em espírito, o corpo fica deitado aí, o espírito vai, que Deus faz isso. O nosso Deus é o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Eu estava observando o nome de Paulo, que é pequeno, o nome romano, né, de Saulo. E Saulo era o nome hebraico de Paulo. Ele era israelita, da tribo de Benjamim. E fariseu, que está lá em Atos 23, 6. Era cidadão também romano, porque nasceu em Tarso. E ele foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Todos nós sabemos disso, né? Gamaliel era tolerante em relação aos cristãos. Havia muita intolerância. Hoje há muita intolerância contra os cristãos, mas é mais leve. Aqui no Brasil, por exemplo, é mais leve. É sutil, a gente sabe que existe, mas é mais sutil. Mas a gente percebe como o adversário de nossas vidas tem trabalhado para tirar a fé do cristão, para esmorecer o cristão. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui nessa noite, e você que está aí com a sua família, na sua mesa, aí na sua casa, responda aí no seu coração. Você acha que o espinho na carne de Paulo tinha um propósito? Depois que nós lemos o texto aqui, você entendeu que tem um propósito? Eu creio que sim. Primeiro, por quê? Porque o espinho na carne não foi uma obra humana, mas foi uma obra de Deus. Foi a permissão do Senhor, foi Deus quem deixou aquele sinal em Paulo. Muita gente pergunta, qual é o espinho na vida de Paulo? Pensa aí no seu coração, você com sua família, o que cada um pensa a esse respeito. A Bíblia não diz claramente, muito embora a gente vai ler um texto já já e vocês vão entender. A Bíblia não fala claramente nesse texto aqui. Ele fala somente do espinho na carne, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, a fim de que ele não se exaltasse. Se exaltar significa orgulhar-se, porque ele tinha tido uma revelação muito grande. Ele tinha subido ao céu com o Senhor deu permissão para ele ir lá, e falou com ele coisas extraordinárias. Então Paulo estava vivendo aquele momento dentro daquilo que ele tinha visto. E nós, seres humanos, é da nossa natureza querer ficar orgulhoso. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. O orgulho não deve fazer parte da nossa vida, porque o orgulho precede a queda. Então, nós precisamos vigiar, aprender isso com Paulo. Porque Paulo não desistiu. Muito embora ele tenha pedido ao Senhor, como diz aqui, ele pediu 3 vezes ao Senhor, porque aquilo o incomodava muito. Eu quero que você leia comigo Gálatas 4, versículo 13 e 14.
que diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação, ou seja, da vossa alegria, pois vos dou testemunho de que, se possível for, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, Paulo está falando aos Gálatas, e ele está dizendo para eles: olha, eu preguei o evangelho para vocês com uma enfermidade física, e que foi uma tentação para vocês. Essa tentação, ele quer dizer assim, era algo que vocês poderiam me rejeitar por isso. Vocês poderiam se enojar. Mas Paulo, ele sempre foi fiel a Deus. Se Deus dizia para ele confrontar o ser humano, ele confrontava. Se Deus dizia para ele dizer: olha, seus insensatos, ele dizia. E ele chamou os Gálatas de insensatos. Então, a alegria que eles tiveram na época em que Paulo pregou para eles, Paulo já não estava vendo tanta alegria depois que eles foram confrontados. Mas Paulo disse aqui, pois vos dou testemunho. Ele disse: eu dou testemunho que eu fui aí pregar, eu estava com uma enfermidade feia e eles me aceitaram. Eu dou esse testemunho de vocês, que vocês poderiam ter arrancado os próprios olhos para me dar, para que eu pudesse ter olhos novos. E é por isso que muita gente pensa, muitos intérpretes dizem: era uma enfermidade nos olhos. Os olhos dele deviam lacrimejar o tempo todo. Como dizia lá na fazenda, minha avó dizia remelar, né? Tem gente que não quer dizer essa palavra que fica com nojo, principalmente se estiver comendo. Mas todo mundo já remelou os olhos. Todo mundo já teve isso em algum momento. Mas a gente pode, outros intérpretes se perguntam: seria uma enfermidade como a malária? Eu mesmo não penso dessa maneira. Ou uma epilepsia, ou uma enxaqueca, ou uma angústia mental. Sabe, essa angústia mental aqui, ela me toca assim. Porque como eu trabalho com muitas pessoas e ouço e aconselho, eu percebo que muitas pessoas sofrem muito na mente. A mente é um campo de batalha e nós precisamos lutar muito para que o mal não batalhe aqui dentro. Para que nossa mente não seja subjugada pelo adversário. É uma luta muito grande. E nós precisamos sempre estar orando e pedindo ao Senhor: renova minha mente, faz minha mente cativa a Cristo, para que eu possa ter uma vida sossegada. Porque a angústia mental é um tormento na vida do ser humano. Outros perguntavam: será que é incerteza? Porque você sabe que Paulo, no ministério dele, houve muita perseguição contra ele. Houve momentos em que Paulo foi dado como morto. Sabe, amados, às vezes a gente pensa que está sendo perseguido. Às vezes a gente nem sabe realmente o que é uma perseguição. Imagina alguém ou uma guarda atrás de você, polícia atrás de você, só procurando você para matar? Paulo viveu isso na íntegra. Então, muitas vezes, quando a gente fala de perseguição aqui hoje, é até vergonhoso para nós, porque, na verdade, nós não sabemos o que é a perseguição, como Jesus sofreu, como Paulo sofreu, muitos homens de Deus que morreram crucificados, degolados, decapitados, né? De várias formas, por amor do Evangelho. Nós precisamos aprender com eles. E agradecer a Deus por nos dar uma vida mais confortável. Porque por enquanto nós ainda temos conforto nessa terra.
Outros se perguntam, era o celibato, porque Paulo não se casou? Então há muitas pessoas que têm dúvida em relação a isso. Mas o que importa é que Paulo teve que ficar cego para poder ver espiritualmente. Quando ele teve aquele encontro real com Jesus, ele ficou cego. Mas depois ele passou a ver. Mas ele viu de um modo diferente. Ele começou a ver com o coração. Ele começou a ver com os olhos do Espírito, que muita gente não compreende isso. Sabe, amados, é necessário que a gente aprenda com Paulo. Então, no versículo, não precisa abrir aí, depois vocês veem, que eu vou ler agora o versículo que eu anotei aqui. Oftalmia, era problema nos olhos, lá em Gálatas 6:11, alguns pensam também, para confirmar, porque ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo de meu próprio punho. Ou seja, no finalzinho da carta ele diz, eu que estou escrevendo esse finalzinho aqui com letras enormes. Então isso também, muitas pessoas dizem, não, realmente Paulo tinha problema nos olhos. Mas o que importa para nós aprender com Paulo é que ele foi um homem que se entregou totalmente no reino do Senhor. Ele se entregou de corpo, alma e espírito. Ele dizia, olha, se eu morrer ou viver, mas eu quero estar com Cristo. Então nós precisamos aprender isso. E muitas vezes, quando alguém na terra pensa dessa maneira, as pessoas pensam, olha, essa pessoa é imprudente. Essa pessoa é maluca. Eu vou dizer para você que quem anda com Jesus, quem sente Jesus aqui dentro de verdade, tem uma segurança que muitos outros não têm. Nós precisamos rever a maneira como nós servimos ao Senhor. Nós precisamos observar os grandes homens de Deus. E quando eu digo grandes homens de Deus, não é por causa da grandeza do que eles tinham, porque na verdade, vocês podem observar que a maioria dos homens de Deus aqui da Bíblia, principalmente na igreja primitiva, eles estavam todos iguais. Na vida financeira, eles sobressaíam no espírito. Porque sempre há aqueles que buscam a Deus de verdade e aqueles que não buscam. Sempre há aqueles que se entregam mais, que deixam Deus entrar na sua vida completamente. E que são obedientes, numa obediência, como a gente pode dizer, cega. Ou seja, de olhos fechados, acreditando no Senhor. Porque é esse povo que Deus busca nessa terra. Nós precisamos ser como Paulo. E ele disse assim, ó, por causa disto, desse sofrimento, desse mensageiro de Satanás que esbofeteava, eu quero fazer um comentário aqui. Sabe, amados, quando a gente tem uma dificuldade, por exemplo, quando nós somos chamados para servir a Deus, se a gente antes tinha uma vida abastada, e depois Deus tira daqueles que Ele chamou para o ministério, e diz, olha, meus filhos, eu quero que você vá fazer minha obra. Esquece isso aí tudo para trás. Vai fazer minha obra, eu vou te ajudar. Tem muita gente que pensa que esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, não têm juízo. E começam a ser usados pelo adversário para esbofetear esses homens e essas mulheres de Deus. Dizendo, olha, depois que foi servir a Deus, ficou miserável, ficou pobre. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eles não entendem que agora é que são ricos. Porque a maior riqueza é aquela que vem de Deus. Porque essa não vai perecer. É como Paulo diz, nós estamos correndo por uma coroa incorruptível, aquela que o Senhor colocará em nossa cabeça. E nós precisamos ser esse povo, um povo lavado, um povo remido no sangue do Cordeiro.